sabem que a proposta de Isolados é trazer temáticas importantes para esse momento, e como é um momento novo, né, as temáticas vão mudando, e a gente começou a ouvir, né, dos nossos clientes essa demanda que era, e agora? Né? Já estão falando em voltar, alguns comércios estão abrindo. Se a gente falar da volta agora, Minoru, você consegue dar para a gente um panorama geral, né, de como você tem observado a função do RH junto às empresas? Eu acho que você é uma pessoa ideal para contar, né, de quem viveu desde a cadeira executiva, né, seja a cadeira como educador, a cadeira como consultor. Então, dessa sua experiência, você consegue fazer uma rápida retrospectiva do papel do RH? Porque aí, em seguida, vamos falar do papel do RH, né, nessa volta agora para casa, né, para casa profissional. Então, aquelas perguntas bem de professor, né? Tá bom. Bom, eu sei que o encontro... Boa noite a todos, antes de mais nada, né? Obrigado, Rebeca, pelo convite. Eu sei que o encontro é descontraído, então deixa eu começar já descontraindo. Toda vez, Rebeca, que você for me fazer perguntas, você, por favor, diga se é para mim ou se é para ela que você vai fazer pergunta, tá? Porque essa é uma das características do home office. Eu não pude tirar a minha gata aqui do lugar onde ela estava, né? Por razões óbvias. Quem gosta de animais sabe que é um pouco constrangedor a gente fazer isso. Então ela está participando, como vocês podem perceber, e toda vez que a Rebeca fizer perguntas, ela tem que dizer se é para mim ou se é para a Nina, que é a gata que está aqui atrás de mim. Vamos lá, falando sério agora. Então, o papel histórico de recursos humanos até hoje, século XXI, no meio da pandemia, é fazer uma conciliação entre aquilo que a gente chama classicamente de capital-trabalho, tá? Então não tem como escapar disso. Por mais que hoje a gente invista em coisas modernas, fale de metodologia ágil, em recursos humanos, essas coisas todas, no fundo, o trabalho de um cara de recursos humanos é satisfazer o acionista, o cara que é o dono do dinheiro, tá? Que afinal de contas é o cara que bota o dinheiro na operação e que ajuda o RH, inclusive, a contratar, a treinar, desenvolver essas coisas todas, tá? E do outro lado, o pessoal que de fato faz o trabalho, né? Que se esforça no dia a dia para entregar, né, no meio dessa loucura toda. Então, assim, o papel histórico clássico e que até hoje perdura, né, de um cara de recursos humanos é ele trabalhar essas duas coisas que muitos teóricos, né, e até práticos sabem o quanto é muitas vezes inconciliável. Essa palavra que eu acho que a gente pode engatar na nossa conversa de hoje, que é como é que, né, dentro, né, desse antagonismo, desse paradoxo que tem que cuidar da saúde, mas tem que cuidar do bolso. As próprias discussões que têm sido travadas em redes sociais desde que a quarentena, né, se oficializou, né, giram em torno disso. Ou seja, gente falando que a economia vai quebrar, né, e que, portanto, a gente precisa colocar a nossa vida em risco para voltar, e gente que diz, de jeito nenhum, né, não adianta, assim, a economia a gente recupera, de alguma maneira, para isso que existem economistas, para isso que existem governantes, né, mas é para isso que a gente tem pessoas habilitadas ou supostamente habilitadas a conduzir os negócios, né? A saúde em primeiro lugar, porque não adianta nada eu ter o meu emprego preservado se eu morro no meio do caminho, né? Então, assim, no meio dessa discussão também se reflete a questão de capital-trabalho. E quando eu ouço muitas pessoas analisando sob esse ponto de vista, e até deixando de lado, apesar de a gente também discutir a questão das pessoas, né? Que, queira ou não, existe uma vantagem, né? Como estava sendo dito agora há pouco. Eu percebo, né, foi a Beatriz que falou isso, inclusive, né, eu percebo que, assim, existe uma vantagem de a gente poder trabalhar em casa, né? De fato, existem várias vantagens. Para quem trabalha em São Paulo, não sei se todos são de São Paulo, tem a questão do trânsito, tem a questão da violência, não que você esteja 100% preservado, mas óbvio que quando você sai, você está sujeito a uma série de situações que põem a sua vida em risco, né? Acidentes de trânsito, etc. Então, existem claras vantagens do trabalho doméstico, né? Da pessoa que fica em casa trabalhando e entregando da mesma maneira que entregaria trabalhando nos seus escritórios, nos seus, né, ambientes tradicionais de trabalho. Mas é engraçado como a discussão muitas vezes deriva para esse lado da economia que as empresas têm, né? Com esse regime de home office, a grande preocupação que elas tinham de as pessoas não produzirem ou serem produtivas, e muitas empresas, né, descobriram de maneira até surpreendente que as pessoas continuam a trabalhar, né, mesmo quando afastadas do comando, né? Essa própria estrutura de comando e controle tem sido muito questionada em algumas empresas, e foi um momento de muitas pessoas que têm dificuldade de, né,
administrar essa possibilidade de, eu estou longe do meu rebanho, né? Como é que eu vou cuidar do meu rebanho? E tiveram que forçosamente cuidar dessas pessoas virtualmente, tá? Então, houve de fato uma quebra muito grande que faz a gente repensar nesse relacionamento. Agora, o que me traz aqui e que ilustra muito isso que a gente está discutindo é como muitas vezes no nosso discurso a gente embute, né, razões basicamente econômico-financeiras para justificar, enquanto que como gestores de pessoas a nossa principal preocupação deveriam ser as pessoas, né? Não que a gente deva, né, desconsiderar as economias advindas de um projeto de home office, né? E aqui eu falo de projeto porque da forma como a gente tem que pensar o futuro, a gente tem que fazer um plano disso, né? Porque da forma como a gente estruturou o home office, tá? Muitas empresas tiveram que estruturar o home office e foi de improviso, né? Tiveram que virar home office, botar todo mundo para casa da noite para o dia. E não é isso que eu espero que venha a ocorrer. Eu tenho dito muito, Minoro, e aí você passa a palavra para você, assim, não conheço uma empresa, aí você me conta se conhece alguma, que tinha no seu planejamento estratégico uma pandemia desse tamanho, né, para 2020. Então, essa questão do RH, ou qualquer área que se cobrar a resposta, né, eu acho que, né, não é pertinente, porque a gente não estava preparado, nem empresas, nem pessoas, mas eu acho que o que está aqui no chat dá continuidade para aquela nossa conversa sobre o impacto nos custos, que ao mesmo tempo, né, a queda do faturamento. Então, compartilha a sua reflexão com a gente, Minoro. Tá. Deixa eu começar pela sua pergunta, tá? Eu desafiei alguns amigos meus que são especialistas em riscos, né? Eles são gestores de riscos em empresas e, não, de fato, assim, eles falam assim, Minor, não dava para prever, né? Tirando, assim, agora a gente resgata esses antigos vídeos, vê o Bill Gates falando sobre isso, vê o Obama falando sobre isso, antes de ele estruturar o plano de saúde, né? O sistema de saúde norte-americano no governo dele, mas óbvio que ninguém deu muita atenção a isso, né? A ponto de ter pego todo mundo de surpresa. Então, esses caras aí que, né, gerenciam riscos também, eles não poderiam imaginar que isso pudesse ocorrer. Ponto. Né? Em relação às perguntas, então, tentando consolidar tudo numa resposta única, essa questão de custos, por exemplo, ela vai ser uma contramedida necessária no retorno para que as empresas possam salvar, né? Porque, como se disse aqui, teve queda de custo, mas teve muita queda de faturamento, né? E aí entra aquele contrassenso, volta para o escritório, mas como ele precisa demitir, vai sobrar espaço no escritório. Então, para não demitir, já dá um jeito de rearrumar, porque todos vão ter que rearrumar, né, o layout dos escritórios, para garantir o distanciamento mínimo, essas coisas todas, e mantém as pessoas que se adaptaram, né, porque tem gente que não se adaptou ao home office. Só que aí vem a questão do RH atuando nessa política, né, que a partir do momento em que você vai instituir uma política e um plano de home office, você precisa garantir. Aqui se falou a respeito de produtividade, não só questão de produtividade. Foi no final do mês passado, eu promovi para um cliente meu uma reunião em que eu trouxe um técnico de segurança do trabalho para ele olhar a condição e falar assim, como é que a sua casa é do ponto de vista de segurança? Né? Segurança física, inclusive, porque tem gente que trabalha em casa e a partir do momento que você trabalha em casa, você precisa ter segurança para trabalhar em casa. E ele começou a me contar casos que chegam a ser hilários para não serem trágicos, né, de pessoas que assim saem correndo para atender ao telefone, que provavelmente é o chefe que está ligando, o cara tropeça no meio do caminho, quebra a perna, entendeu? Coisas desse tipo que, no ambiente de escritório, a salvaguarda é clara do empregador, né? Mas quando você está em casa, quem é que está cuidando da sua segurança, né? Então, são algumas das questões que a gente precisa trazer como gestores de pessoas à discussão. Não é só questão de produtividade. É importante manter produtividade, mas, mais uma vez, produtividade do ponto de vista de negócio, todo cara quer. Né? E a segurança da pessoa, e a adaptação da pessoa, e as condições mínimas, por exemplo, ergonômicas que o cara tem que ter para trabalhar em casa, sabe? Então, essas são questões que são subjacentes, mas que são fundamentais nesse novo, né, nesse retorno que a gente está sobre o qual a gente está conversando aqui agora, tá? Então, eu imagino... E complementando, Minoro, assim, a gente está no momento que as crianças estão em casa, boa parte das assessoras domésticas, né, estão afastadas por conta da pandemia, né, do isolamento social, mas como, né, o nosso cérebro ele entende que a realidade absoluta é aquela que a gente está vivendo, né,
quando a gente escolheu esse tema aqui, foi justamente para a gente mostrar que a gente está numa passagem. Então, o que a gente está experimentando de home office não é o home office clássico. Né? Ele não é o home office que vai perdurar. Então, agora a gente está com um desafio que algumas escolas não voltam, tem pessoas que estão voltando para a escola, para o trabalho, os filhos não voltaram para a escola. Então, a poeira ainda não assentou. Tem as questões de segurança que você comentou, né? Tem as questões de segurança de dados. Né? Então, a gente tinha muito assim, não podemos mandar pessoal para home office porque os nossos dados não estarão seguros. Né? Com a pandemia, né, essa discussão até sumiu um pouco do radar, porque está todo mundo em casa, né, transitando com informações da empresa, mas também não é só a segurança física, é toda a segurança de informação. Mas eu queria trazer um outro assunto, que eu estou vendo algumas pessoas que estão aqui com a gente, que estão em fase de transição. Algumas que começaram antes da pandemia, outras que começaram agora, mas daqui eu vejo que esse mercado está bastante agitado. Né? Então, sim, o número de demissões é relevante, né? Os programas de demissão voluntária vão começar nos próximos meses, eu acredito, mas a gente também vê um volume grande de contratações, né? Então, a dança das cadeiras, né? Eu tenho observado daqui, né, com os nossos clientes de transição de carreira, que está intenso. O que você tem sentido daí, Minoru? A mesma coisa, Rebeca. Óbvio que se a gente olha o conjunto, a gente percebe que a economia não pode ser diferente. A gente olha os números do PIB, as projeções de PIB, e o negócio vai decrescer, já decresceu, já está diminuindo. Alguns setores, né, estão em franca expansão, né, mas esses setores são aqueles que a gente sabe, são setores que estão demandando serviços para nós hoje. Né? Para de comer, ninguém vai parar de comer. Então, o supermercado está contratando, os deliveries estão bombando, tudo isso. Quem se adaptou também a esse novo cenário, né, fazendo entregas, está conseguindo sobreviver. Minoru, uma daquelas perguntas que a gente, né, refletia nos nossos almoços antes da pandemia. A gente entrou nesse período, vamos chamar de modernidade, com uma promessa. Que se a gente crescesse a economia, a gente conseguiria gerar bem-estar para as pessoas. Então, a gente tinha que fazer o PIB crescer, a gente tinha que fazer nosso market share crescer, então vamos vender carro. Olha, agora a participação até da Suíça, agora já ficamos chiques, Minoru. Chegou um amigo nosso, Tobias está aqui. Então, Minoru, vamos lá, aquelas nossas perguntas filosóficas. Então, a gente entrou, né, eu, você e boa parte das pessoas, a gente entrou no mercado de trabalho com essa promessa. Vamos crescer, porque aí o bolo cresce e a gente divide. Uhum. Agora, como é que a gente faz num cenário que não vai dar para o bolo crescer, só que muita gente né, a gente vai precisar continuar com esse progresso de melhoria de bem-estar, qualidade de vida para as pessoas. Mas a receita que nos venderam, que era crescer PIB, crescer market share, né? Isso tudo para não olhar só a questão do salário, do achatamento do salário. A questão é muito maior. Então, o paradigma que nos foi vendido não funciona mais, né? Também como bom pensador, como é que você vê esse cenário, Minoru? Eu sou um bom pensador, mas essa é uma pergunta que caberia mais a um economista responder do que a mim. É a minha formação, tá? Eu chamaria o Manfred, que é o nosso parceiro lá do CAP já há uns N anos, porque desde a época que eu passei pela Toyota, ele nos nutre, né, com informações, mas tudo bem, eu vou tentar me apropriar daquilo que eu falo com ele para chegar numa resposta que, óbvio, não vai ser tão apropriada, porque a minha formação não é essa. Essa história de que a gente faz crescer o bolo e divide depois, isso aí é da nossa época, né, Rebeca? Apesar de que eu sou mais velho que você, né? Agora, a gente sempre tem que considerar, no nosso caso, né, falando do caso brasileiro, que, assim, a gente já se cansou um pouco de ser o país do futuro. Né? Há muito tempo se dizia que um dia a gente chega lá e a gente nunca consegue chegar. E quando parece que a gente está chegando, acontece um negócio que supostamente não tem absolutamente nada a ver com a gente, né? Porque talvez nos últimos anos nós tivéssemos cavado o nosso próprio buraco, mas agora que aparentemente a gente estava começando a voltar a crescer, veio esse negócio de vírus aí e botou tudo a perder. Por isso que eu falei, chama o economista, que o economista de partida vai dizer, né, faz parte da teoria econômica, recursos são limitados, ponto. Entendeu? E é uma coisa com a qual nós aqui vamos ter que conviver cada vez mais, né? E aí, aqui no Brasil, a gente vive uma espécie de contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente sempre foi um país em desenvolvimento, tá?
nunca conseguiu atingir um patamar de um país rico e nem sei se a gente vai conseguir, não sei se as nossas futuras gerações vão conseguir ver isso, tá? É um país que tem muitos recursos naturais, né? Então, toda vez que eu vejo a quantidade de coisas que se desperdiçam nesse país, a começar pela comida, né? Que a gente vê por aí sendo desperdiçada todos os dias, tá? É uma questão, assim, de internalizar certos comportamentos, tá? Para a gente poder ter um pouco mais de segurança num futuro que, de fato, Rebeca, não tem bolo para dividir, talvez não tenha nem farinha para fazer bolo e a gente vai ter que se reinventar.